Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 26 do Guia WinDev 2024. Estamos falando sobre componentes externos. Vamos ver como transformar uma aplicação comum em um componente externo. Vamos aprender a gerar o componente e como importar o componente para uma aplicação. Um dos desejos do desenvolvedor é não ficar repetindo código, fazer reaproveitamento de código, reaproveitamento de dados, entre outros. Por isso, nós criamos um projeto, que nós chamamos de projeto comum, onde nós vamos criar uma série de tabelas e conjuntos de dados que são comuns a todos os sistemas. Em seguida, nós vamos transformar isso num componente e incluir em um projeto qualquer. Isto posto, na análise desse nosso projeto comum, nós criamos várias tabelas que são comuns a muitas aplicações, como por exemplo as tabelas de CEP, tabela de município, tabelas de natureza de operação, tabela de origens, tabela de países. Se eu trabalho com uma aplicação de automação comercial, fatalmente estarei usando essas tabelas e ficar criando essas tabelas todas as vezes ou compartilhar uma análise com vários projetos, muitas vezes pode causar inconsistência. Então, colocamos essas tabelas numa aplicação comum e vamos criar alguns procedimentos que farão parte do nosso projeto de integração. Observem aqui pelo dashboard que é uma aplicação Windows 64 bits executável. E nessa aplicação Windows, nós criamos uma janela WinConsulta Municípios, onde eu carrego para um controle de tabela um arquivo de municípios. Na inicialização dessa janela, eu vou criar aqui um comentário, consultar município. Agora vou posicionar no registro corrente. Muito bem, é o primeiro registro. Em seguida, eu vou definir o valor de retorno. Então, é falso. Montei essa tabela usando a AdVision do WinDev. Então, ela me criou e aqui embaixo ela criou dois botões, OK e Cancel. No botão OK, eu tenho o valor de retorno. Ele vai retornar true. E no botão Cancel, ele vai retornar false. Ok? Feito isso, se eu fizer uma pré-visualização, eu tenho a minha tabela com os controles e eu posso consultar aqui Curitiba. Já posicionou em Curitiba. Se eu quiser São Paulo, ele já posiciona em São Paulo. Então, pego todos os valores, como é uma tabela pequena, eu não vou aplicar nenhum filtro, não fazer nenhuma query, simplesmente vou passar isso
para o meu sistema. Trata-se de uma aplicação comum e se eu usar o Go aqui, eu vou definir o eConsulta Municípios como primeira tabela da minha aplicação e ao executar, ele abre direto essa tabela. Muito bem, é uma aplicação comum criada no editor de projetos do Windev e eu agora quero transformar essa aplicação comum em um componente externo. Na IDE do Windev, eu vou até o ícone e vou até Main Menu, acesso a opção Workshop, posiciono em External Component e vou definir um novo componente a partir desse projeto. Então ele abre a janela de criação e eu vou dar um Next aqui e vou dar um nome para o meu componente. Então, componente comum. Aqui. Componente com funções comuns. Vou prosseguir. Agora eu vou definir a compatibilidade da configuração. Então, se eu quiser que ele seja compatível com Windows ou Linux, eu marco aqui, com Android, com iOS, com Windows ou Linux Service, com WebSec Server, eu vou acessar essa opção aqui, Windows ou Linux Application. Vou dar um Next. Em seguida, eu vou definir que o elemento eConsulta Municípios fará parte do meu projeto. Então, ele vai prosseguir e vou finalizar. A primeira coisa que observamos é que o nosso projeto agora tem duas configurações. Uma configuração componente e uma configuração executável. Então, está setado no componente. Se eu mudar aqui, ele passa a ser uma aplicação executável. Como eu quero gerar um componente, eu marco aqui componente comum. Observe que eu não mudei nenhuma linha de código, simplesmente fiz isso e vou até a geração e vou gerar um componente WDK. Vou dar um Next. Então, vou pedir para ele recompilar o projeto antes da geração do componente. Vou dar um Next. Quais são os elementos acessíveis do meu componente? Por enquanto, só essa janela, o eConsulta Municípios. Se eu quiser, eu posso permitir a tradução desse componente. Aqui está o controle de versão, ele vai incrementar a versão a cada compilação. Agora eu vou definir o proprietário da aplicação. Aqui o e-mail para suporte, né? E aqui o site www.pedrosoautomação.com.br. Vou dar um Next. Vou escolher uma imagem para o meu componente. Então, vou selecionar aqui e ele recomenda uma imagem de 100%. Vou até o catálogo de imagens do projeto. Vou escolher uma imagem para o meu componente. Então, são muitas imagens. Vamos escolher uma imagem apenas para exemplificar o uso. Vou usar
essa imagem aqui. Ou melhor, essa aqui. E vou atribuir ela ao meu componente. Na sequência, eu vou dar uma breve descrição do componente. Então, componente comum contém funções de uso genérico. Prossigo. Posso criar uma documentação. Então, componentes, pontos de entrada e de saída. Por enquanto, só tenho o consulta municípios. Tá? Não tem procedura, não tem nada. Vou dar um next. Não vou criar um help, mas poderia criar. E onde que vai ficar o componente? Então, aqui, dentro dessa pasta aqui, vou dar um finish. Vamos abrir o diretório. Observe que ele criou dois arquivos. Um arquivo componente comum WDI e um componente comum WDK. São as duas entidades que irão trabalhar no nosso projeto. Agora que eu já criei o componente, eu vou abrir uma outra instância do WeDev 2024 e vou abrir o meu projeto Teste 2024, no qual vimos trabalhando há um bom tempo. Então, abri ele. Vou entrar a senha de acesso. Vou dar um login aqui. Vamos abrir o nosso projeto. Vamos abrir o Project Explorer aqui. Então, nós já temos algumas procedures aqui e um componente externo, nota fiscal EWX, que nós criamos, e nós vamos aqui importar um componente externo a partir de um arquivo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui mais projetos comum. E o que a gente vai importar? Da pasta EZ, o arquivo WDI. Clicamos em abrir e vamos mostrar os detalhes, a compatibilidade, etc. Ok? Fechamos aqui. Observe que agora nós temos um componente comum que tem uma janela. Se eu clicar aqui, eu não abro a janela, mas eu vejo que tem o InConsulta Municípios. Muito bem. Agora, no meu projeto, na Win principal, eu tenho componentes aqui. E eu vou criar uma opção aqui. Municípios. Observe que eu não estou abrindo janela nenhuma, simplesmente coloquei aqui. Agora, God, OpenShield, o InConsulta Municípios. Observe que aquela cor verde diferenciada aqui, que diz que é o componente. Pronto, mais nada. Se eu compilar, a minha aplicação vai funcionar. Vamos ver? Componentes, município. Opa, não funcionou. Alguma coisa não está correta. Então, vamos entender o porquê. Primeira coisa, quando um componente externo usa arquivos, esses arquivos do componente externo precisam estar na pasta do arquivo principal. Então, vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Vamos pegar, por enquanto, só
municípios.fic e municípios NDX. Vamos pegar o componente comum.wdk e vamos mover para a nossa pasta teste (2024). Na pasta EZ, vamos colar. Muito bem, vamos rodar a aplicação agora. Primeiro, vamos gerar a aplicação. Então, generate. Vamos dar um next. Vamos prosseguir. Vamos marcar componente comum aqui. Vamos dar um next. Finalizamos a geração de projetos. Vamos abrir o diretório. Vamos pegar por tipo aqui, teste 2024.ez, é a nossa aplicação. Vamos até componentes, municípios. O projeto veio bonitinho, inclusive com a parte dos estilos herdada do nosso projeto principal. Aí você vai me dizer, sim, mas se eu quiser simplesmente usar o Go sem copiar os arquivos para a pasta EZ sem gerar o executável. Nesse caso, você vai ter que copiar os arquivos para o seu projeto. Então, vamos pegar aqui municípios.fic. Vamos ordenar por nome aqui. Vamos pegar o índice também. Vamos copiar para a sua pasta do projeto. Atenção, pessoal, é somente para fazer teste, em modo teste, tá? Agora vamos rodar com o Go. Componentes, municípios. Observe que, apesar de ele exibir os dados, houve um problema aqui com os estilos, porque ele tentou herdar os estilos, mas a aplicação executável ainda não existia. Então vamos lá, vamos ver no executável, aqui, dentro da pasta EZ, vamos executar o projeto. Notaram a diferença? O projeto agora roda perfeitamente com todos os estilos adequados ao nosso projeto principal. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como alterar um componente e como atualizar ele na nossa aplicação principal. Aguardamos você e até lá!